chamo Thiago Molina, sou professor do segundo ano na Escola Municipal do Parque São Cristóvão, em Salvador, e estou aqui para tentar demonstrar, explicar um pouquinho como foi o encaminhamento do projeto Respeitem Meus Cabelos Brancos, focando especialmente na canção do Chico César, uma canção homônima, Respeitem Meus Cabelos Brancos, que foi um mote que desencadeou todo esse projeto, tanto que ela dá o nome ao nosso trabalho. Em primeiro lugar, o projeto pedagógico da política pedagógica da Escola do Parque São Cristóvão já tem um olhar mais apurado, mais cuidadoso em respeito à história cultural brasileira. A gente acredita que a criança negra, se conhecendo melhor, se valorizando, com uma autoestima elevada, ela vai ter melhores resultados na sua aprendizagem. Partindo desse pressuposto, todo o nosso projeto político, todo o nosso trabalho em sala de aula, ele procura sempre trazer para essas crianças considerações a respeito da sua história, da história do povo negro, aqui na Bahia e no Brasil, também na África. E a partir disso a gente procura construir o trabalho acadêmico delas, de alfabetização, de letramento, matemática, história, português, todas as áreas do conhecimento, a partir da valorização desse conhecimento ancestral. Vocês podem ver aqui ao lado do cantinho da leitura um acervo complementar do PNLD. Eu pendurei essas letras aqui durante um bom tempo. A letra da música do Chico César, Respeitem Meus Cabelos Brancos, música letra do Chico César, e com ela, a partir dela, eu desencadeei várias atividades. Antes de passar essa música para eles, de passar o videoclipe, de ler pelos a letra, a gente comecei a trabalhar com esse módulo que eu criei. Ele tem algumas atividades para serem feitas aqui na sala de aula e tinha alguns deveres de casa também. Essa parte aqui já é o dever de casa, e foi encaminhado a partir disso aqui. O primeiro livro que eu li para eles, em primeiro lugar, é um livro chamado Nikkei, que não está presente aqui hoje. Esse livro Nikkei é de uma boneca criança, que ela resolve um dilema entre duas mulheres, uma de cabelo negro, cabelo preto, e outra de cabelo loiro, que queriam cortar os seus cabelos, mas o cabelo delas regulava o tempo de duração do dia e da noite. Então, se elas cortassem de mais ou de menos, ou o dia ou a noite ficaria maior e desregularia as funções do mundo. Ela resolve esse dilema e vai viver sua vida. A partir dessa história dos cabelos, eu perguntei a eles, eu pedi a eles que eles se desenhassem no espelho. Primeiro eu os levei para olhar no espelho e disse: depois de olhar no espelho, desenhe seu rosto. Como é o seu cabelo? Fiz questão de focar para eles que eles desenhassem, procurassem representar de alguma forma o cabelo no papel. E depois eu falei: imagine que você pudesse escolher um novo cabelo. Como você iria ficar? E a resposta que me foi dada por vários deles, e aqui eu tenho alguns exemplos, é que até os meninos se desenham de cabelo crespo e depois se retratam alisados. Esse aqui se desenha com cabelo crespo e depois ele é loiro, com a cara do Dragon Ball Z. Essa menina, ela se desenha, apesar de estar parecido o jeito que ela desenhou o cabelo, aqui a gente pode perceber os cachinhos, as molinhas, e aqui já todo alisado. E ela tem a pele mais negra do que esse tom rosa que ela usou. Ela insistiu em usar o tal do tom de pele, sendo que o tom de pele dela não corresponde à cor que ela utilizou. Essa outra, ela utilizou marrom, sem maiores problemas. Ela pegou lápis marrom para utilizar na sua cor de pele. E ela tentou fazer aqui o coquezinho que ela vem todo dia para a sala de aula, com esse coquezinho. E no futuro ela gostaria de ter o cabelo assim. A gente já pode ver o cabelo mais alisado, cabelo longo, com uma florzinha na ponta, etc. Essa aqui também é o mesmo caso. Ela tem um tom de pele mais escuro que esse, se recusou a utilizar o marrom, não achou que o marrom poderia representar melhor o tom de pele dela. Ela sempre também vem com um coquinho, um virotinho em cima da cabeça.
E se ela puder trocar de cabelo, ela vai ter esse cabelo longo e liso. O outro exemplo que eu quero mostrar é de uma garota que é branca, tem a pele branca, cabelo liso, e que ela não precisa se modificar. Do mesmo jeito que ela é hoje, é como ela quer ser no futuro. Ela não tem problemas em relação ao seu tipo de cabelo. Depois as outras perguntas foram: qual o nome que você dá para o seu cabelo, como as outras pessoas chamam. E aí como as pessoas chamam, vários deles colocaram pichain, colocaram cabelo duro. Foram dando. Ela colocou alisado, cacheado, duro, trançado, liso. Ela foi dando, porque poderia escolher várias opções, e ela foi dando esses nomes. Qual o nome que você dá ao seu próprio cabelo? Alisado, liso, cacheado, trançado, duro. Ela mesma se chama de cabelo duro. Na sequência das atividades, apresentei a música através do videoclipe. A gente leu a letra na legenda do videoclipe. E a partir de um banco de dados, eles tinham que escolher as palavras, que nem todas as palavras, tinha mais palavras do que o necessário, e as crianças tinham que escolher entre as palavras, estavam lá, recortar e colocar aqui as palavras que representavam as palavras que podem ser substituídas na foto. O Kaká estava como branco, Lázaro Ramos estava como preto, representando o preto. Essa moça de costas, com cabelo cacheado, está representando o cabelo, o mapa da África, que tem a ver com a letra da música. Respeitem meus cabelos brancos, chegou a hora de falar, vamos ser francos, pois quando um preto fala, o branco cala ou deixa a sala, um veludo nos tamanhos. E eles tiveram que recortar. Alguns, a gente começa a perceber que alguns conseguiram fazer, outros não. Mas de modo geral, eles foram se virando e foi dentro do banco de dados foram encontrando a resposta para isso. Depois a gente escreveu a palavra em ordem alfabética. Fizemos a análise estrutural dessas palavras: brancos, tamancos, bantos, cantos, quantas letras, quantas sílabas, vogais, consoantes, letra inicial, final. A gente foi elencar essas rimas, né? A gente foi olhando a letra da música, e a partir da letra da música a gente foi fazendo essas anotações e transformamos depois no gráfico das rimas, para saber qual a rima qual a maior frequência das rimas, qual a rima que apresentava a maior frequência, a menor frequência. A rima o som os rima 6 vezes, então eles vieram aqui e desenharam, e assim essa foi a primeira parte, que finalizava com uma cruzadinha com as palavras que eles já tinham colado, com exceção do nome dos artistas, que depois numa outra atividade também a gente trabalhou o nome dos artistas ou dos jogadores de futebol, e essas palavras que eles já conheciam foram sendo utilizadas aqui na cruzadinha. Aqui na música, conforme a gente foi estudando as rimas, eu vi que havia necessidade de trabalhar melhor a questão das sílabas e das sílabas, da estrutura silábica das palavras, e também de compreender como que as rimas se encaixam na música, como que a música depende da rima para ter o som gostoso, esse som gostoso que a gente gosta de escutar. Por que os sons iguais eles são musicados, eles cantam sozinhos, né, de certa forma. E aqui, quando a gente estava analisando as rimas, os azuis, a marca azul foram as palavras que a gente encontrava com a letra O, já que está aqui preenchido. E as palavras em vermelho mostram as rimas com ala, né, em ala, que a gente foi encontrando aqui. E essas lacunas que estão aqui, eu retirei as palavras porque quando a gente estava estudando essa música, eu utilizei esses dados para poder formar palavras com isso. Eles pegavam esse dado, jogavam para o alto. Cada um tinha a sua vez. No caso aqui eu dei a sorte de encontrar as 3 sílabas iguais. Mas essas sílabas, elas, né, tem a parte que perdeu, quem achava isso aqui perdia tudo. E conforme eles iam achando as palavras, né, conforme as sílabas caíam, eles tinham que vir aqui formar palavras. Então aqui dava para formar a palavra mantos.
Aí depois eles viraram Cosman. Não, Cosman não dá nada. Mancos. Ah, Mancos dá. Mas Mancos tá na música? Não tá na música. Então deixa pro próximo. Aí o outro achava. Por exemplo, Mantos, mesma coisa. Mantos também não tá na música. Dependia muito da jogada. Até a hora que alguém conseguia achar uma palavra que cabe na música. Tamancos. Esse que achava na música a palavra que a gente conseguia formar tamancos, eu apresentava para eles várias palavras com semelhanças, com as letras semelhantes, com grafias semelhantes, que eles tinham que procurar nessa lista de entre 3 ou 4 palavras qual é a palavra que ele estava procurando. No caso, tamancos, brancos, ele tinha que saber identificar que tamancos é que começa com a letra T, porque as duas terminam com um som osso, termina com um osso. Tem um N também, tem um A, então elas são bem parecidas até certo ponto. E ele tinha que saber diferenciar que tamancos começa com T e não com B. Ele tinha que fazer essa análise. E vinha aqui o branco dele, tinha que fazer a leitura. Quem não sabia ler tinha que fazer, era estimulado a fazer a leitura global. Eu começava a fazer. Pois quando o preto fala, o branco cala ou deixa a sala com. Tentava ver se ele conseguia seguir, né? Com ele procurava que alguns conseguiam achar veludo nos tamancos. Ele vinha e grudava tamancos aqui no texto. E assim também, ele procurava. Aí ele tinha direito, quem acertava tinha direito de jogar outra vez e podia de repente formar uma outra palavra. E assim a gente foi trabalhando a música. Essa música, a partir dessa parte aqui, se eu quero pichar em deixa, se eu quero enrolar, deixa, se eu quero colorir, deixa, se eu quero assanhar, deixa, né? Deixa balançar. Ela estimulou a trabalhar o nome dos penteados afros. Foi dessa parte da música que a gente vai continuar na sequência aqui. Até então eu falei da parte do gráfico. Depois vem uma parte que trabalha um pouco de história, que são a história dos penteados afros, onde a gente tem aqui um pequeno apontamento sobre a história do penteado, o nome que é popularmente conhecido, e a fotografia para poder ilustrar, inclusive para facilitar para as crianças que ainda estão estão consolidando o conhecimento do sistema de escrita alfabética, ele poder associar essa foto a essa palavra. E aí, em primeiro lugar, eu comecei lendo, depois os alfabéticos puderam ler alguns trechos. Popularmente conhecido como rasta, a gente fazia as coisas, eles encontravam o nome, aí a gente inventava, então o nome disso aqui é rasta, qual dessas 3 palavras é rasta? Ele tinha que ver entre essas 3 aqui e fazer a opção correta. Conheceu a palavra black, que é uma palavra, apesar de inglês, a gente conseguiu dar conta dela, tem um penteado bem importante para poder depois falar do black power. Aqui os outros penteados. Esses penteados, eles foram também depois organizados em ordem alfabética. A gente fez aqui alguns levantamentos dos penteados preferidos. Isso aqui virou uma tabelinha que ele acabou nem usando aqui, usou no caderno. E por fim teve um texto instrucional. Vamos testar essa memória agora. No final dessa apostila há uma tabela com penteados afros e seus nomes. Siga as instruções para montar seu próprio jogo de memória. Então a gente foi lendo as instruções, recorte as fotos, cole na caixinha de fósforo, vire tudo de cabeça para baixo, né, já com as regras do jogo. E eles foram construir os seus joguinhos. Os alfabéticos e os silábicos alfabéticos receberam só a foto com o nome do penteado. E depois que eles colavam aqui, tinha que achar. Quem não trouxe caixinha de fósforo, eu peguei um papel um pouco mais durinho, entreguei na mão deles e eles fizeram também os pares que tinham que ser feitos. E para as crianças silábicas e silábicas sem valor e atrapalhadas, a associação era palavra, era um jogo de memória de palavras, mas que tinha a figura para dar o suporte. Então tinha a figura, a gente já estava nesse processo de conhecer
o nome do penteado afro, né? Penteado miçangas. Aqui então tinha o nome miçangas e ele tinha que associar as palavras iguais. Ele tinha que procurar o B com B, o K com K, ele tinha que se virar para dar conta de encontrar. E o resultado foi bem positivo. Esse trabalho de memória acabou se tornando depois também o gráfico dos penteados afro preferidos. A gente fez um levantamento nas duas turmas, tanto no segundo B como no segundo C. Cada penteado recebeu um número de votos que a gente transformou numa tabela e depois a gente desenhou o gráfico preferido por cada uma das turmas. No segundo ano C tem um menino que tem um cabelo assim, enroladinho. Os meninos majoritariamente deram razão para ele como um penteado, e foi o penteado preferido dos meninos. E as tranças foi o penteado preferido das meninas. Já na turma da manhã, as tranças de novo ganhou. Mas entre os meninos ganhou o cabelo rasta. Por algum motivo eles associaram o cabelo rasta como um cabelo que eles gostariam de ter no futuro. E 8 deles votaram nesse. Dá pra ver que está escrito o nome dos penteados aqui, mas de novo a associação do nome dos penteados com as fotos. Para trabalhar os penteados na sequência, o segundo gênero textual que a gente se deparou um pouquinho foi com as tirinhas. De caso dessa série aqui, Dumba da Ana, que é de uma artista angolana chamada Chiquinha. Já tem uns 2 ou 3 anos que ela desenha essas tirinhas. São várias tirinhas que o tema é o cabelo crespo natural e suas variantes. A gente utilizou essas tirinhas para estudar um pouco como se defender do preconceito, como que ela responde a situações em que o cabelo dela é tratado por alguém como um cabelo inferior ou um cabelo feio, como que uma criança pode aprender a cuidar do cabelo da sua boneca a partir dos ensinamentos da mãe, como se defender em situações do racismo. Então esses temas foram trabalhados com eles e a gente foi procurando encontrar o tema da autoestima, a relação do Black Power, por isso a importância e a insistência de trabalhar com essa palavra em inglês pelo significado cultural que ela tem.